Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estamos aqui no canal do Pastor Elinor Licias para levar para vocês uma mensagem da Palavra do Senhor nosso Deus, uma mensagem que nos leve a cada vez mais refletir na importância das Sagradas Escrituras para nossas vidas cotidianas e para nossas vidas de um modo geral, porque a Palavra de Deus ela tem as respostas para as várias dimensões da nossa vida. Seja as dimensões emocionais, as dimensões do dia a dia, as grandes perguntas que tanto afligem o ser humano ao longo da história. Quero lhes dizer, meus dileto amigo, minha dileta amiga, querida Igreja de Cristo, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as questões para a nossa vida. Eu quero agradecer neste momento aos meus queridos irmãos, queridas irmãs, aos mais diversos amigos e colegas, não só aqui do Brasil, mas também do exterior, dos países como Portugal, Moçambique, Paquistão, Uganda, Luanda, Angola, e assim todos os países, inclusive da América Latina, Venezuela, Peru, Uruguai, os que estão, mesmo com um grau de dificuldade, mas estão conseguindo entender a mensagem da palavra do Senhor Jesus através dos recursos tecnológicos que tanto o YouTube como principalmente o Google nos proporciona. Isto tem sido possível, essas ferramentas de nós, por exemplo, nos comunicarmos com pessoas que não são da língua portuguesa. Meu muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também mais uma vez aos muitos irmãos, irmãs e amigos que estão se inscrevendo no nosso canal. Como disse a vocês recentemente, eu estou muito agradecido com um número muito grande de pessoas que têm se inscrito no nosso canal e peço que vocês continuem a se inscrever, os que não são inscritos ainda, e os que são inscritos continuem divulgando a mensagem, compartilhando os vídeos que aqui nós gravamos, dando o seu like, compartilhando as mensagens, ativando o sininho, para que desta forma estas mensagens que aqui pregamos, elas sejam espalhadas, alcançadas ou alcance outras pessoas em qualquer parte do mundo. Assim dito isso, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu quero chamá-los mais uma vez para nós refletirmos em mais um texto das Sagradas Escrituras, da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Meu objetivo principal, como sempre digo aqui, é prioritariamente dois: pregar o Evangelho de Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus e pregar e ensinar a Palavra de Deus para quem não é e para quem é servo do Senhor Jesus. Para quem precisa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus, conforme diz Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e consigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E para aqueles que ainda não tiveram experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus, eu convido para, em nome de Jesus, no poder e na unção do Espírito Santo, que vocês possam fazer essa decisão maravilhosa de pautar a sua vida única e exclusivamente pela gloriosa Palavra de Deus. E são inúmeras pessoas no mundo todo, não só aqui no Brasil, como no exterior, que têm dado maravilhosos testemunhos de como a Palavra de Deus transformou de um modo radical as suas vidas e transformou-as de dentro para fora. Tem até um hino evangélico que nós vamos colocar aqui no card, aonde vocês poderão ter a possibilidade de ouvir essa linda música, onde fala exatamente dessa transformação de dentro para fora. Dito isto, meus queridos amigos, queridos irmãos, eu quero convidar vocês para mais uma vez darmos continuidade àquela série de mensagens acerca do profeta Jonas. Sim, o profeta Jonas, que na primeira mensagem nós intitulamos o profeta que tentou fugir da face de Deus. Que aqui no meu card você vai clicar e vai poder escutar ou ouvir esta mensagem.
assistir essa mensagem. A segunda mensagem, nós pregamos acerca do profeta. O profeta desobediente foi lançado ao mar. E agora, nesta mensagem, nós vamos falar do profeta que foi engolido pelo grande peixe. Sim, Jonas, ao ser lançado ali naquele mar bravio, ele foi engolido por um peixe. Não para a sua morte, mas como uma providência divina para que Deus pudesse dar continuidade às grandes lições que Jonas ainda precisava aprender para o seu benefício e para cumprir os desígnios maravilhosos do Senhor nosso Deus. Que coisa boa é quando nós, apesar das dificuldades, nós nos entregamos de corpo e alma e espírito à vontade e à mercê do Senhor. Quem se entrega para Jesus de todo o coração, jamais errará nas decisões em sua vida. Então esse é o primeiro aviso, exortação que lhes faço, é que você possa entregar a sua vida para o Senhor e nosso Deus. Portanto, dito isso, meus queridos, minhas queridas amigas, quero convidar vocês para mais um trecho na gloriosa Palavra do Senhor Jesus, dando continuidade àquelas duas mensagens que nós pregamos acerca de Jonas. Falamos sobre o profeta desobediente que tentou escapar da face de Deus ou fugir da face de Deus. O segundo, o profeta desobediente, foi lançado ao mar. E o terceiro, o profeta desobediente, é lançado no ventre do grande peixe. E eu quero convidar vocês para ler no capítulo 1, o verso 17 do profeta Jonas, e o capítulo 2, do verso 1, e vamos ler até o verso de número 9, 10 versículos, mas que serão de profundo aproveito para a nossa vida espiritual. Eu espero sinceramente que neste momento você pegue a sua Bíblia, você dirija o coração para Deus, você reflita, pare, demore, para que você possa permitir que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração a partir desse texto, como trabalhou, por exemplo, nos corações daqueles marinheiros que enfrentaram aquela temível, aquela terrível tempestade, mas que mesmo em meio àquelas tempestades, eles foram convertidos ao Senhor nosso Deus. Então que você possa, neste momento, sei que de aflição, neste momento, sei que de falta de emprego, sei que de enfermidade, mas tire esse momento para você meditar na palavra de Deus. E eu digo isso com segurança de que a palavra de Deus é capaz de produzir na sua mente aquilo que tanto você precisa neste exato momento. E do que você precisa? Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa ter fé mais em Deus para passar por essas adversidades tão grandes que afligem a cada um de nós, a todos nós, não só aqui no Brasil, como em todas as partes do mundo. Portanto, quero convidar você, pegue a sua Bíblia, acompanhe demoradamente, não só a leitura, mas a ministração dessa palavra do Senhor nosso Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas, capítulo 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. E a corrente me cercou.
todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas que me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos do monte. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a minha oração no templo da sua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então nós vemos aqui o Deus Todo-Poderoso usando da sua grandíssima misericórdia para com o profeta Jonas. Aquele profeta que merecia o justo castigo de Deus, como todos nós merecemos, se nós nos encaminharmos para o caminho da desobediência, da soberba e da arrogância diante de Deus. Se nós assumirmos o caminho da indiferença, como se Deus não existisse. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas tomou a decisão, como nós vimos na primeira mensagem, de não obedecer a Deus, ou seja, desconhecendo aquela ordenança que Deus lhe havia dado, que era de ir para a cidade de Nínive e pregar a sua mensagem de arrependimento para aquele povo perverso, é verdade, mas era o povo que Deus queria dar a chance de se arrepender. Nós vivemos numa sociedade bem parecida com a de Nínive, onde lidamos com pessoas cruéis, com pessoas sem misericórdias, com assassinos, com homicídios, com homicidas, com governantes cruéis, perversos, que não têm tido misericórdia para com os povos os quais governam. Todas as nações do mundo, nós vemos a indiferença dos governantes em relação aos seus governados, sem nenhum tipo de misericórdia por aqueles que sofrem, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos deficientes, pelas pessoas que necessitam do socorro daqueles que têm como socorrer. E era exatamente isso que a nação de Nínive estava passando sobre o governo sem Deus, sobre o governo, sobre um povo que estava desobediente a Deus. E Deus levantou aquele homem Jonas para lhes pregar a mensagem de arrependimento. Jonas, podemos dizer, era o símbolo da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o Velho Testamento está cheio de tipos, está cheio de símbolos, onde mostram que aquilo que ocorreu é o símbolo do que ocorreria no futuro, porque tal como Nínive, nós também estamos vivendo numa nação brasileira e em outras nações que também têm sido cruéis com os seus moradores, mas também com povos que têm sido grandemente pecadores diante de Deus. Mas Deus é o Deus que perdoa. E assim como ele mandou Jonas para pregar a sua mensagem, ele manda a sua igreja pregar o evangelho aos pecadores, pregar o evangelho aos desobedientes, pregar o evangelho àquelas pessoas que não sabem, como disse Deus para Jonas, distinguir a mão direita da mão esquerda, mas que é alvo da misericórdia e da graça de Deus. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, você que ainda não é servo de Jesus, aliste-se neste exército do Senhor Jesus, para que você também seja um enviado de Deus para pregar a mensagem para aqueles que claramente
desobedecem e têm prazer na desobediência. E foi exatamente isso que Jonas se recusou em pregar o evangelho, ou melhor, a mensagem de Deus para Nínive. E também na atualidade nós precisamos nos deixar levar pelo Espírito de Deus para pregar o evangelho aos ninivitas do século 21, que estão na desobediência, que estão fazendo coisas horrendas e perversas contra os seus próprios semelhantes. Se você olhar para um lado, se você olhar para o outro, tenho certeza, você vai observar vários ninivitas cruéis, vários ninivitas perversos, vários ninivitas indiferentes com a vida do seu semelhante, mas são a este que nós pregamos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos pregar, mas não podemos pregar sem a unção, sem o poder e sem o envio e a comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aliás ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. De certa forma podemos dizer que o Brasil é uma Nínive que Deus, o Senhor, quer alcançar com a sua mensagem de salvação. Mas aí o Senhor pergunta no seu conselho eterno ali do Salmo, no capítulo 6 de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías se levanta e diz: eis-me aqui e envia-me a mim. E é isso que Deus está precisando, está convocando homens e mulheres que possam pregar a mensagem do Senhor nosso Deus para os ninivitas dos tempos atuais, por mais cruéis que eles sejam, por mais mentirosos, por mais incitadores do ódio que são, mas nós precisamos do poder do Espírito de Deus, pregar-lhes a mensagem do amor, a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo, para que eles possam se converterem e voltarem ao estado de desobediência, como Jonas passou por tanto percalço, mas até que enfim chegou ao que Deus queria. Mas voltemos aqui ao texto. Quando Jonas diz aqui, o texto diz assim, que Deus, depois que os marinheiros ali, no capítulo 1 e o versículo 15 do livro de Jonas, o lançou ao mar, mas lançou ao mar não porque ele fosse perverso, lançou ao mar o profeta Jonas porque Deus lhes tinha dado uma orientação muito explícita, e através do profeta Jonas: me lance ao mar, porque essa tempestade ela vai cessar. E assim os marinheiros, ainda que temerosos, pedindo misericórdia de Deus, pedindo que Deus não os puna por aquela atitude, mas eles tinham que obedecer, e assim eles fizeram. Mas Jonas tinha lá no seu coração, entendemos nós, a convicção de que ele não iria morrer afogado, de que não seria o fim da sua vida, mas que o Deus a quem ele servia, apesar da sua rebeldia, haveria de tomar uma providência, haveria de encontrar uma solução para que ele não perecesse naquela tempestade tão grande, tão horrenda, e que poderia cessar com a sua vida. Mas no fundo do seu coração, ele sabia que Deus ia tomar uma providência, porque Deus é um Deus de misericórdia. E quando o homem se arrepende, e quando o homem reconhece o caminho que estava andando, ele clama pela misericórdia de Deus, pelo socorro de Deus, e Deus, ele chega na hora e providencia o seu socorro, conforme diz o salmista no Salmo 121, e o verso 1: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E foi exatamente dos céus que veio o socorro para Jonas, para o Deus que criou os céus e criou o mar e criou a terra. E aqui nós vemos no versículo número 1, o versículo do capítulo 2, aonde diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do vento do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E observe que neste versículo aqui, nós percebemos que foi a primeira vez que Jonas resolveu orar. Jonas não orou quando comprou a passagem de Nínive para Tarsis.
não quis saber em pedir a direção de Deus. Jonas não orou quando estava ali em meio àquela tempestade, ele se escondeu lá no fundo do porão. Jonas também não orou. Jonas não orou quando mesmo assim estava vendo aqueles marinheiros jogando todas as suas fazendas ao mar e sabia que aquilo não ia dar certo e que o barco ia afogar. Jonas não orou sequer na hora que disse: lançai-me ao mar. Ele apenas disse que servia o Deus, que era hebreu, que servia o Deus de Israel, que criou a terra, o mar e a porção seca. Mas neste momento aqui, no versículo de número 1 do capítulo 2, nós vemos a primeira vez que o profeta Jonas, sim, o desobediente, podemos dizer numa expressão popular, começou a cair a ficha de Jonas. Ou seja, não havia outra alternativa, Jonas, senão você começar a fazer aquilo que você sempre fazia como profeta de Deus. Porque não há como ser profeta de Deus se você não ora. Há muitas pessoas hoje em dia, na internet, no YouTube, na televisão ou em qualquer outros lugares, fazendo tantas coisas, mas essas pessoas não oram, não pedem a Deus, não intercedem e às vezes quer ser usado por Deus sem dirigir-se, sem conversar com o dono do céu, com o dono da unção, com o dono da palavra, com o dono daquele que pode fazer maravilhas. E é por isso que podemos ver muitos falsos milagres, muitas palavras que, se você espreme, não encontra nada de Deus. Você encontra muito movimento, você encontra muito espetáculo, você encontra muita teatralização. Não quero generalizar, mas muita gente, você encontra até mensagens copiadas, repetidas, porque são pessoas que não oram, pedindo a Deus que lhes conceda a palavra para ministrar aquelas pessoas que estão ali e que necessitam ouvir, não um belo sermão, ouvir não uma retórica muito bem elaborada, mas ouvir a voz do Espírito de Deus. Por isso que Paulo disse para os Tessalonicenses, lá no capítulo 1, que não foi até eles com palavras humanas, mas foi até eles com demonstrações de poder e no Espírito Santo e com muita convicção. E é exatamente isso que os ministros da palavra de Deus, aqueles que se dizem pregadores, têm que se dirigir ao povo, ou seja, com uma palavra do Senhor nosso Deus, e não com mera retórica ou sermão copiado ou algo já teatralizado, porque isto não transforma vida de ninguém. Mas a palavra de Deus ungida, a palavra de Deus de quem ora, a palavra de que Deus intercede de forma antecipada, Deus com certeza vai honrar a mensagem, o sermão, e as pessoas naquele momento vão ministrar, seja para 2, para 3 ou para milhares de pessoas. E aliás, há pregadores que só querem pregar para multidões, mas não levam em consideração 1 ou 2 pessoas. Esquece que uma alma para Deus tem muita importância, tantas quanto milhares de almas. Tanto é que Jesus disse que a ovelha que se perde, ele deixa as 99 no redil e vai à procura de uma que se perdeu. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se importe, ainda que seja com uma pessoa, mas peça a Deus que lhe dê unção para atingir o coração daquela alma. Então, Jonas, nós temos aqui vendo pela primeira vez, orando ao Senhor nosso Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Sim, Jonas, o Senhor Jeová dos Exércitos é o seu Deus, e você precisa dirigir a oração para o Deus que criou os céus e a terra. Observe que Jonas aqui não orou a qualquer deus, não orou para outros ídolos, mas ele orou para o único e verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. E eu pergunto, a que deuses você está dirigindo a sua oração? Será que você está dirigindo as suas orações aos personagens da Bíblia, que por mais santos e fiéis que foram, nenhum deles merece
que você lhe dirija a oração. Por quê? Porque Jesus disse: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Se você foi ensinado a orar para outros personagens aqui da Bíblia, você está incorrendo numa heresia e a sua oração jamais chegará no céu. Não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus que diz que é o Senhor nosso Deus a quem nós devemos única e exclusivamente dirigir a nossa adoração e a nossa oração. Portanto, não perca seu tempo dirigindo oração ou reza a qualquer outro ser humano, por mais especiais que você acha que seja, mas eles não merecem que dirijamos as nossas orações para ele, mas somente para o Senhor nosso Deus, e foi exatamente aqui que Jonas fez. Orou o Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Ou seja, Jonas, você não podia ter orado quando estava lá, saindo para Tarsis? Você não podia orar quando estava lá, no fundo do navio, no porão do navio? Por que você não aproveitou aquela oportunidade, Jonas? Para você até servir de exemplo para aqueles homens que estavam ali vendo um profeta orando. E muitas vezes nós somos servos de Deus, não queremos orar, não queremos interceder, não queremos dirigir-se ao Senhor nosso Deus. E isso não serve, nós estamos não servindo de modelo para aquelas pessoas que olham para nós e não veem em nós um homem de oração, uma mulher de oração, mas ver apenas muitas vezes homens de movimentos, que muitas vezes não é de espírito, mas é da carne, de muito barulho, de muitas coisas, menos um homem ou uma mulher de oração. E a Igreja de Cristo no século atual, o que de mais precisa são de homens e mulheres que orem, que adorem e que tenham a vida centrada no altar do Senhor nosso Deus. Agora, Jonas já não podia ter ninguém olhando para ele. Os marinheiros jamais saberiam se aquele homem orou a Deus ou não. Agora ele estava orando. Em que lugar? Estava orando dentro do ventre de um peixe. Ô Jonas, mas você não podia ter aproveitado para ter orado ali no navio, Jonas? E muitas vezes Deus nos dá uma oportunidade para nós orarmos em um determinado lugar com mais tranquilidade, entre aspas, se bem que lá no navio não era um lugar bem tranquilo, mas pelo menos não era no escuro, não era nas profundidades do inferno, como ele estava dizendo aqui. O barco, em relação a essa situação que Jonas estava vivendo, podemos dizer, comparando um com o outro, era um pouco mais tranquilo, entre aspas. Mas Jonas não quis orar naquele momento. Se não ora de um jeito, Deus vai preparar um lugar, meu irmão, para você orar de outro. Se você não está aproveitando este momento que Deus está dando a sua vida para orar, você vai orar no leito do hospital. Você vai orar na hora da angústia. Você vai orar na hora da tribulação, porque Deus lhe deu várias oportunidades para você orar. E você desperdiçou todas as oportunidades. Mas ainda bem que por misericórdia, Deus está preparando o momento de aflição, é verdade, para você orar. E ainda dê graças a Deus por Ele estar dando essa oportunidade, como deu a Jonas, para mesmo no ventre do peixe, ele se dirigir à oração ao Senhor nosso Deus, e foi exatamente aqui o que aconteceu. Ou seja, Jonas orou nas entranhas dos peixes e disse: e na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Ô Jonas, mas quando você estava lá no mar, você não gritou. Quando estava lá no mar, no navio, nós não percebemos uma atitude de oração e de clamor tão grande como você está aqui agora. Porque há pessoas, meus queridos, minhas amigas, que desperdiçam as oportunidades que Deus lhe está dando para orar. Se você não ora de um jeito, você vai ter que obrigatoriamente orar de outro jeito. Orar em outra situação. Isto se você quiser ouvir a resposta de Deus para a sua vida. Isto se você quiser
é o socorro de Deus para a sua vida. Mas Jonas, também nós vemos aqui que não praguejou, não murmurou, não abriu mão da fé em Deus. Ainda bem, Jonas, que mesmo nessa situação tão complicada, Jonas, você manteve a fé. Jonas, você manteve a confiança. Ainda que você tenha gritado, ainda que você tenha orado de forma, vamos dizer assim, desesperada para Deus, mas pelo menos ele gritou, pelo menos ele orou no seu desespero. E diz a palavra do Senhor aqui, nas palavras de Jonas: e tu ouviste a minha voz. Oh, glória a Deus. Ou seja, mesmo naquela situação tão adversa, mesmo naquele momento tão difícil, no ventre do peixe, tudo escuro, não tinha ninguém para ajudar Jonas, para orar com ele. E hoje, meu querido, minha querida, você tem o círculo de oração para as irmãs ajudar você em oração. Você tem o culto de oração para os irmãos ajudarem a você orar. Mas haverá momentos no leito de dor em que você não terá ninguém para lhe ajudar presencialmente, porque você estará sozinho, você e Deus e você. Ali era Jonas e Deus e Jonas. Mas diz o texto que apesar daquele momento tão difícil, Jonas orou, gritou, cheio de fé. E a palavra do Senhor diz para nós neste momento que Jonas, que Deus ouviu a sua voz. Portanto, meu querido, minha amiga, eu paro neste momento esta mensagem, mas vou dar continuidade a esta mensagem, nessa primeira parte, e peço que você aprenda neste texto que nós aqui, nessa primeira parte, estamos aqui analisando com você, refletindo com você. Primeiro, de que Jonas, que nunca havia ali orado em meio à tempestade, ele tomou a providência de orar ao Senhor nosso Deus. Que ele não perdeu a fé, apesar daquele momento tão difícil, mas ainda assim ele clamou ao Senhor. Ele pediu a Deus, ele reconheceu o que havia feito e na angústia dele, ele clamou ao Senhor. Qual é o momento de angústia que você está passando agora? A angústia de Jonas era porque ele estava naquela situação, no ventre de um peixe, nas profundezas do mar, em verdadeira escuridão, cheio de angústia, mas ele orou. E você? Será que você, na angústia agora, você pode fazer a mesma coisa que Jonas fez? O meu conselho como ministro de Cristo é que você faça exatamente como Jonas fez. Na sua angústia, ore ao Senhor de todo o seu coração, que o Deus da glória, o Deus de Jonas, que ouviu o clamor de Jonas em meio àquela tão grande angústia, ele também vai ouvir a sua voz. Assim, meu querido amigo, que o Espírito de Deus você possa dar lugar ao Espírito de Deus para trabalhar na sua vida, como trabalhou na vida do profeta Jonas. Que o Senhor dê lugar ao Senhor Jesus Cristo por meio do seu Espírito, para que ele possa trabalhar na sua vida, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso único mediador e ninguém mais. Você só pode e deve orar ao Deus o Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cometa o erro que aqueles marinheiros cometeram, onde eles estavam orando aos seus deuses, aos ídolos. Mas quando eles ouviram a mensagem de Jonas, eles modificaram radicalmente e passaram a orar e a pedir somente ao Deus único e verdadeiro, ao Senhor Deus de Israel. E diz o texto que a partir daquele momento fica implícito que eles se converteram ao Deus único e verdadeiro. E somente a esse Deus único e verdadeiro foi que eles ofereceram sacrifício e fizeram voto, sinal de que haviam se convertido ao Deus de Jonas. Que você também possa se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que somente por meio dele dirija a sua oração,
ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você será auxiliado nesta oração, neste momento de adoração, pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que é o que nos ajuda a orar ao Pai em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.